a gente precisa expor essa postura do governo brasileiro, porque nesse momento que está a consulta aberta, que a gente está lidando com um problema difícil. Desculpe eu ter colocado isso. O Brasil está emitindo, está começando a emitir título de dívida em yuan. Isso, exatamente. Inclusive é o seguinte, o Brasil não apresentou uma resposta à Seção 301 e vai fazer uma emissão ridícula. É uma posição que, em termos de mercado, é ridículo. Não tem demanda, ninguém sabe o volume, é apenas uma retórica política para dizer estamos com a China. Nem a China quer isto. A China está fazendo uma recepção diplomática porque a China tem outros problemas a resolver no mundo, como esperar que os americanos resolvam a questão do Estreito de Hormuz, que mantenha o fluxo de petróleo à China, que mantenha as compras americanas do mercado chinês. Ou seja, a China tem um outro problema e o Lula fica brincando de retórica interna, imaginando que vai lançar títulos em yuan. O que o Lula vai fazer com créditos em yuan? Ou seja, vai comprar o que da China? Mais automóvel elétrico? Ora, deixa de ser burro. Então, essa posição é apenas para dizer assim, tem uma posição de yuan independente. Não tem. Não existe isso no mundo. Os ativos... Olha, as pessoas têm que olhar para os números. Os números ontem que saíram da inflação americana são extremamente positivos. O crescimento americano é robusto. As emissões em dólares no mundo estão aumentando. As posições de ativos em dólar no mundo aumentam. O CAPEX diário que de investimento em indústrias americanas é de 10 bilhões de dólares. Ou seja, os americanos estão mostrando ao mundo aquilo que vieram e numa posição completamente contrária à que era feita pelos democratas. É uma posição de parceria. Tanto que o Trump levou empresários à China. E o Lula quer fazer uma brincadeira de emitir o yuan. Fazer o quê com esses yuans? Fazer a dívida em yuan, quê? E fica aquela brincadeira. Nós vamos ser dominados pela China. Não, nem a China quer dominar o Brasil. Isso é uma bobageira do Lula. É bobagem. O Lula está falando, em termos externos, é bobagem. Então, e seguinte, eu pergunto, que país do mundo está fazendo alguma coisa semelhante ao Brasil? Nenhum país, os BRICS não existem mais. Ari, a China não quer dominar o Brasil, ela quer dominar só as riquezas do Brasil. Não, a China, o que a China quer é o seguinte... A China quer mas ela quer minério, ela quer trigo, ela quer milho, ela quer carne, é isso que a China quer. Ela já está fazendo. Mas ela está tomando, está verticalizando, está assumindo terras, assumindo a logística para exportar para si mesmo, para comprar de si mesmo. Então, assim, o Brasil vai ficar a ver navios. Esse é um outro debate que a gente vai ter sobre China já. Mas deixa eu colocar essa questão. A China quer ter interesse no Brasil de compra de terras, minérios, etc. Muito bem, ótimo. E vai fazer isso como? Vai pegar lá na terra do meio, o minério que está escondido na terra do meio e levar? Porque a China não tem capital para investir no Brasil no momento que ele está sem dinheiro. Tá bom, a gente vai discutir isso aí, Ari. Você sempre nos desafiando aqui. Júlia Lucy, eu quero sobre a carta, se você quiser depois encaminhar também essa história da China, fica à vontade. Eu quero te ouvir sobre a carta do Rubio. Bom, mais uma vez ali na carta do secretário Marco Rubio, ele coloca os pontos que estão sendo investigados no âmbito da seção 301, as barreiras tarifárias que o Brasil pratica em relação aos produtos americanos. Seu cabelo. Não, baby, mas eu tô no microfone. Ah, trocou o microfone. Eu tô cego. Eu tô vendo você com o microfone e eu tô achando que você tá falando no cabelo tá tão escuro que... Relaxa, vai, siga em frente. Desculpe pela interrupção. Vou fazer igual o Flavinho, me perdoe. Então, as barreiras tarifárias, né, que a República Brasileira já estabelece há décadas para dificultar a entrada de produtos americanos, né, dentro de uma ideia de protecionismo. A dificuldade que os Estados Unidos têm de acessar a produção de etanol brasileiro. Também a questão do desmatamento ilegal,
que a gente viu há um mês a definição do governo de suspender recursos a serem transferidos para o Exército Brasileiro e que dificulta a atuação do Exército na proteção das nossas fronteiras e também, consequentemente, no impedimento de desmatamento ilegal. Então eu já falei aqui e vou repetir. O Lula quer que os Estados Unidos taxem o Brasil. Não há a menor dúvida. O que a gente precisa entender, gente, é que a cabeça do Lula, ela não age como um chefe de Estado que busca o melhor para o seu próprio Estado. O Lula, ele está pensando no poder dele, financeiro dele, da família dele e do projeto político de poder da esquerda. E ele sabe que possivelmente ele está na última tacada dele, ele está no último mandato, então ele está fazendo de tudo para sangrar o Brasil. E aí, respondendo a sua pergunta, Ari, como é que a China tem acesso às terras brasileiras? Simples. Está acontecendo aqui no entorno do Distrito Federal, inclusive dentro do DF também. Se o presidente Bolsonaro trabalhou para conceder título de terra para o produtor rural brasileiro, o que o governo Lula faz é o contrário. Não apenas ele dificulta o acesso ao título de terra, como ele está trabalhando para quebrar o agricultor brasileiro, que, sem condições financeiras, acaba se rendendo e vendendo a sua terra à China. Isso é o que está acontecendo, inclusive aqui dentro do Distrito Federal. Quando o agricultor está quebrado, sem acesso a crédito no banco, e eu acho que essa é uma discussão que a gente tem que trazer aqui para o programa, porque o Senado está fazendo exatamente essa discussão neste momento, ele não consegue agricultar a sua terra. Sem agricultar a sua terra, ele não tem recurso. Sem recurso, ele não paga a sua dívida. E aí ele fica numa situação que a única saída que ele encontra é a de vender a terra. E adivinha só quem é que tem dinheiro para comprar? É a China. Goiás, Lusiânia, aqui pertinho. Goianésia. São cidades que já estão com colônias chinesas nela. Esse é o plano do Lula. O chinês compra a terra e começa a explorar a terra de diversas maneiras, inclusive a exploração das suas terras raras. Esse é o grande plano. E é isso que Lula está fazendo, é para isso que ele está trabalhando. A decisão de emitir títulos em yuan realmente não faz sentido nenhum. Meu Deus do céu, quem é que quer yuan? Qual é a confiabilidade de yuan na medida em que os dados econômicos da China são fraudados, não são confiáveis? Quem é que quer uma moeda, gente, que você não tem a menor capacidade de avaliar o poder de compra dela? Seria a mesma coisa que querer vender título brasileiro em peso argentino na época pré-Milei. Quanto valia um peso argentino? Sabe-se lá. Totalmente fraudado. Quando o Lula faz isso, ele está desafiando os Estados Unidos, ele está desafiando a organização do sistema financeiro internacional, do qual o Brasil faz parte. Porque nós negociamos em dólar, as commodities são negociadas em dólar. Então por que essa pessoa está fazendo isso? Porque quer taxação. Quer mais motivos para dizer, olha, eu sou o defensor do Brasil, nós não vamos nos curvar, eu luto pela soberania brasileira. É o único discurso que funcionou para essa pessoa recuperar minimamente a popularidade dele. É para isso. Muito bem. Ô, Paulo Kramer, eu ia te perguntar o que você acha do Mauro Vieira, mas eu quero que você permaneça... Melhor não. Permaneça acima da linha da cintura. Cláudio, a questão é a seguinte: Lula, Celso Amorim, né? Mauro Vieira, eles fazem uma política externa de grêmio estudantil, tá? Quer dizer, são velhos, são senis quase, né? Mas continuam naquela vibe, né, de grêmio estudantil, contra o imperialismo, contra Tio Sam. Capitalista para eles ainda usa fraque, cartola, calça listrada, né? Eu vou te contar, eu nunca vi coisa tão demodê
na minha vida, mas essa é a questão. Agora, a política externa brasileira é uma área que certamente precisará ser reconstruída, porque eles destruíram o lulopetismo, destruiu a política externa brasileira, virou motivo de chacota, de vergonha do Brasil internacionalmente, né? E eu, como professor inveterado, estou sempre aqui querendo recomendar leituras para as pessoas. Eu acho que um ponto de partida interessante, tá, para essa reconstrução é a obra em 2 volumes de memórias do embaixador Pio Correia, tá, que se chama O Mundo em que Vivi, sobretudo o seu 2º volume, em que ele questiona besteróis, né, que são até anteriores ao lulopetismo no poder, né, mas que, de uma certa forma, obnubilaram, né, a nossa capacidade de julgamento, de discernimento no cenário internacional, como é o caso da chamada política externa independente. Aí o Pio Correia pergunta assim, vem cá, quer dizer que a política externa do Barão do Rio Branco era independente, era vagabunda? Só vale essa falsa política externa independente que na época da Guerra Fria tinha como objetivo e resultado final nos atrelar ao bloco soviético. É isso aí, entendeu? Então a gente precisa realmente repensar a política externa brasileira, reconstruí-la, porque ela foi completamente destruída por essa política externa de grêmio estudantil. É o Lula tirando a traça, né, da sua camisetinha de Che Guevara e envergando a camisetinha de Che Guevara dele toda vez que vai falar do Trump e etc. Então realmente isso aí é vergonhoso. Eu acho que o Brasil tem que ter boas relações com o mundo inteiro, tá? O interesse nacional, como aliás pregava e praticava o Pio Correia nessas suas memórias, a gente vê isso. O negócio é o seguinte, é fazer bons negócios com o mundo inteiro, não ter preferência, tá? Não ter preferência. É óbvio que nós, como democratas, liberais, é claro que a gente vai sempre pender para o lado ocidental, porque o outro lado tem um modelo político que não nos interessa, né? A China comunista, sobretudo a China, a partir de Xi Jinping, que ele viu a necessidade de recentralizar o poder no Partido Comunista, mesmo que à custa, mesmo que em prejuízo do desenvolvimento econômico mais saudável da China, né? Mas o importante para o Xi Jinping, a prioridade do Xi Jinping é o seguinte, é o partido continuar como força hegemônica, ou mais que hegemônica, suprema, absoluta, né? E isso a gente não quer para o Brasil. Só uma frasezinha em cima dele. Muito interessante a recomendação do Pio Correia. Eu também de um outro embaixador, José Oswaldo Meira Pena, também. Tem um livro chamado Dinossauro, que ele é anterior ao Meira Pena. Era meu amigo, inclusive eu adoro a esposa dele, era minha amiga pessoal. São pessoas importantíssimas e é uma geração esta geração do Itamaraty agora. Olha, eu vou agora vocês vão entender com quem vocês estão lidando, tá? Porque eu estive com o Pio Correia no apartamento dele na Praia do Flamengo, tá certo? Ali na Rui Barbosa, ali na viradinha da Praia do Flamengo com o aterro, com a Praia de Botafogo, do aterro do Flamengo com a Praia de Botafogo. Já bem idoso. Ele que é o homem que criou o serviço secreto do Itamaraty, pupilo de Dona Odete, perseguiu aí muita gente, criou um sistema de inteligência que a gente tem que tirar o chapéu. Era muito bem feito. Claro que ele foi usado dentro de um contexto de Guerra Fria, mas ele não foi só usado para isso. O Centro de Informações do Exterior também recolhia informações estratégicas, né, sobre tecnologia nuclear, né, na época que a gente queria ter uma bomba, né, sobre capacidades econômicas dos países aqui concorrentes, sobre fronteiras, etc. e tal. Infelizmente, a gente perdeu essa capacidade de inteligência de Estado.
claro que a gente vai precisar, em algum momento, reestruturar o nosso serviço de inteligência. Hoje, para quem não sabe, né, a ABIN está absolutamente escanteada. Aliás, a ABIN ela nunca conseguiu ter, né, efetivamente o papel que ela precisava ter ao substituir o SNI. E a ABIN hoje, além, né, dessa problemática toda de estar escanteada, ela sofre com uma usurpação de poder por parte da Polícia Federal, que acha que, além da inteligência criminal, né, da inteligência ali como polícia judiciária, que ela tem que fazer inteligência de Estado, e não tem. Infelizmente, é mais um exemplo de como as nossas instituições, Paulo Kramer, Ariel Cantos, são corrompidas, né? Mas eu conheci Pio Corrêa pessoalmente, tomamos um chá à tarde, lá no apartamento dele, e eu li os 2 volumes, porque esses 2 volumes, inclusive, funcionaram como uma espécie de chave mestra para poder fazer a leitura dos documentos que eu descobri e que eu publiquei na época lá atrás, 2007, né, que traziam os relatórios com tudo. Tá? A partir dali eu também conectei com vários outros diplomatas dessa época, etc. Enfim, histórias na diplomacia brasileira.